Fala pessoal, tudo bem? Bom, então a gente começou a nossa jornada falando aqui sobre visibilidade, né? A gente foi para a planilha e olhou os nossos gastos, as nossas receitas, o nosso patrimônio, os nossos ativos e passivos, está tudo visível, está tudo mapeado. O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa se organizar para poder cumprir com as nossas metas, né? Eu tinha mencionado para vocês sobre o ideal de poupar pelo menos 20% da renda quando a gente estava falando de orçamento lá na planilha, né? Tem uma regrinha que é conhecida como regra dos 50, 30, 20, que eu vou falar sobre ela para vocês, tá? Antes de mais nada, eu trouxe essa imagem aqui, que é uma metáfora que é muito utilizada quando a gente fala de investimentos. Eu acho que ela representa bem esses dois elementos, que caso eles não estejam claros ainda, espero que agora eles fiquem, tá? O que é isso, né? Vamos imaginar nossa renda como sendo essa torneira que está despejando água dentro de um balde, né? E vai sair água desse balde através de um furo, de um buraco que tem lá, é um balde furado. Essa saída de recurso, né, vai ser os seus gastos, né? Então, você concorda que se entrar água na mesma velocidade que sai, o balde vai ficar sempre com o mesmo nível, né? Porque o fluxo de entrada está igual ao fluxo de saída. Isso acontece quando a gente não economiza, né? Se eu recebo a mesma coisa que eu gasto todo mês, eu não acumulo. O nível de água do balde é o nosso patrimônio, né? Eu só consigo acumular patrimônio se está entrando mais do que está saindo. E aí entra aquela ideia de eu preciso aumentar a minha renda ou diminuir os meus custos, né? Ou aumentar a minha renda mais do que eu aumento os meus custos, para eu poder ir cada vez economizando mais e acelerando a velocidade com que eu vou construindo patrimônio. Tá bom? Vamos falar da regra dos 50, 30, 20. O que diz essa regrinha? Ela é uma orientação geral sobre como que você pode olhar o seu orçamento de gastos, né? Pensando como que você gasta o seu recurso. 50% dele seria para necessidades, ou seja, gastos como moradia, alimentação em casa. 30% seria para suas vontades, gastos como lazer, viagens. E 20% a sua reserva, aquilo que você poupa todos os meses. Quando a gente fala de poupar, não significa que esse recurso vai para poupança. Significa que a gente está economizando e a gente vai investir esse recurso, tá bom? Vamos para um exemplo prático, tá? Imagina uma pessoa que tem essa renda de R$ 8.000, ela paga R$ 1.500 de impostos, né? Ela tem os descontos ali, e aí ela gasta 2.500 com moradia, 1.500 com alimentação, 1.000 com lazer, outros 1.500 com restaurante, bar, iFood, saídas e 500 com transporte. Como que será que está a alocação dessa pessoa? Quanto que ela está economizando? Eu acho interessante já para começar, não pensar nessa renda de 8. Essa renda de 8 não existe, né? O que de fato entra para a pessoa é uma renda de 6,5, porque ela não encosta no imposto, né? Se ela é CLT, ela já recebe o valor descontado. Então ela tem uma renda de 6,5 e a partir desse valor que ela precisa fazer o orçamento dela. Aí a gente tem moradia, alimentação, lazer, bar, iFood. Quando eu somo tudo isso daqui, tá faltando dinheiro, né? Eu estou gastando 2,5, aí aqui tem mais 3, já virou 5,5, 6, 7, 8. Estou gastando tudo, não está sobrando nada. Pessoal, o que eu posso fazer aqui? Assim, eu posso até olhar ali a separação entre necessidades e desejos, né? Então aqui moradia, alimentação e transporte, coloquei como necessidade, dando 2,5, 3, 4, 4,5, dos 6,5 é 70% da renda está com necessidade, está muita coisa. Em desejo, coloquei aqui o lazer e o restaurante, bar, iFood, tem 2,5 aqui, isso aqui é 38% dos 6,5. Então, está super alocado
em necessidades e desejos. O que eu preciso fazer aqui? Preciso diminuir esses 2 gastos para sobrar os 20% de investimento. Faça esse exercício com os teus números. Preencha a planilha e calcula quanto que você de fato está gastando com necessidade, com desejo e quanto que está sobrando para investimento. Tá? Um ponto importante, pode parecer que uma solução fácil aqui seria simplesmente matar 100% do que está sendo gasto com desejo. A pessoa ia estar gastando 4,5 de 6,5, show de bola, está sobrando 30% para investimento. Porém, talvez isso te coloque numa situação que é muito desconfortável. Você não gasta absolutamente nada com lazer, com restaurante, bar, iFood, a vida pode ser um saco. Se você só está dentro de casa, você não consegue fazer nenhuma outra atividade, você vai atingir suas metas financeiras mais rápido, mas você precisa ponderar se isso vale a pena. Talvez tenha pessoas que estão assistindo aqui que falam, não, para mim faz sentido, vou ficar 10 anos só comendo marmita porque eu vou atingir meu objetivo financeiro mais rápido. O outro vai falar, não, eu prefiro atingir meu objetivo em 15 anos, mas eu quero ter uma saidinha, eu quero poder ir para umas confraternizações com amigos e tal, e tá tudo bem. Bom, vê o que faz mais sentido para você. Mas considere, não eliminar os desejos e sim reorganizar aqui as despesas como um todo. Tá? O que poderia ser uma reorganização aqui legal? Primeira coisa, eu vou começar separando o dinheiro do investimento. Eu vou começar separando o dinheiro para o meu futuro. E aí depois eu pego, beleza, tenho 50% de 6.500, 3.250 que eu vou gastar com necessidade, 1.950 que eu vou gastar com lazer e iFood. Repara que aqui eu tive que reduzir, por exemplo, moradia. Em moradia e transporte, a gente tem 2 custos que são muito relevantes, que é o custo de casa e o custo de carro, ou de Uber, o que quer que seja o que você usa de transporte. O custo de casa, em específico, ele acaba carregando vários outros custos em volta dele que a gente não enxerga muito bem. Se eu moro num apartamento, numa área nobre da cidade, com um grande apartamento, com vários quartos, com uma metragem bem elevada, eu vou acabar tendo vários outros gastos maiores também, além do que seria, por exemplo, só o aluguel daquele lugar. Um apartamento maior acaba pagando um condomínio maior. Um apartamento maior, eu gasto mais com luz para iluminar, para climatizar. Eu gasto mais com produto de limpeza. Talvez eu gaste mais com um diarista para me ajudar a fazer a limpeza. Ou eu gasto mais horas na limpeza. Um apartamento no bairro nobre vai ter supermercados, vai ter serviços em volta que são mais caros do que um apartamento num bairro um pouco mais barato. Então, quando eu faço uma mudança de um apartamento de 4 quartos e 200 metros quadrados para um outro apartamento de 2 quartos e 70 metros quadrados, eu economizo em várias coisas. A mesma coisa com o carro. Se eu quero dirigir um BMW, se eu quero dirigir um carro de luxo, isso vai carregar custos mais altos de eu dirigir um carro mais simples ou mais comum. Um seguro mais caro, uma manutenção mais cara. Talvez eu não me sinta tão confortável em deixar esse carro parado na rua e eu vou parar ele mais em estacionamento, vou ter esse gasto. Então, esses são gastos delicados porque muitas vezes estão associados ao nosso ego, a nossa autoimagem, a imagem que a gente passa, a imagem de sucesso. A gente acaba... São elementos visíveis, a gente enxerga o carro que a pessoa tem, o lugar que ela mora, e a gente não enxerga o saldo que ela tem na conta no banco, o quanto que ela tem investido, qual que é o patrimônio de fato. Então, a gente não pode se deixar enganar por esses elementos que são sinais de riqueza, mas que não são a riqueza em si. A riqueza é você ter independência financeira, é você ter controle do teu tempo, você poder curtir com a tua família e não estar estressado. Tudo bem, pessoal? Então, façam esse exercício, tá? Considerem, analisem bem, sejam honestos com os teus gastos, com o que efetivamente é necessidade, o que é desejo. Como eu falei aqui, eu classifiquei moradia como necessidade, mas morar num apartamento de 200 metros quadrados ou de 100 metros quadrados, ou numa casa, ou morar de frente para a praia, ou morar... Então, mesmo sendo uma necessidade,
tem muitos graus aqui, né? Eu posso pagar 30 mil reais no aluguel de uma mansão cinematográfica lá a novela da Globo, ou eu posso pagar 2 mil reais de aluguel, eu posso pagar 1.000 reais de aluguel, dependendo do lugar que você mora, né? Então, cabe ser bem honesto aqui, fazer essa reflexão e organizar o orçamento para você começar investindo. Você começar a receber o seu salário, ou quando entra o recurso do seu trabalho, você investe, porque aí você está comprando a sua paz lá na frente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê na próxima.